Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Celso Godoy e estaremos juntos aqui num período de meia a 40 minutos, ministrando a última lição do quarto trimestre, né? Graças a Deus, estamos chegando ao encerramento desse maravilhoso trimestre, onde estudamos sobre antropologia, corpo, alma e espírito, né? Nós aprendemos sobre a tricotomia humana, entrelaçado com a antropologia, soteriologia, raumatologia, né, escatologia, tudo, né, dentro da antropologia. Aprendemos muito e hoje nós vamos encerrar, né, a 13ª lição. E logo, em breve, estaremos entrando aí no primeiro trimestre do ano de 2026, né? Serão mais um seriado de lições abençoadas que vamos iniciar no próximo ano. Fica conosco até o final desse vídeo, porque no final estaremos orando por você e por sua família. É uma satisfação, é um prazer estar aqui de volta com vocês nesse canal abençoado, tá? EBD, Escola Bíblica Dominical. Deus acima de tudo, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. E por essa razão pregamos o poderoso Evangelho de Cristo. Só fazendo aqui uma retrospectiva, né, das lições que nós estudamos, certo? Uma apanhada aqui para nós fazermos esse encerramento com chave de ouro, ok? Então, na primeira lição nós estudamos o homem, corpo, alma e espírito. Na segunda, corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Na terceira, o corpo e as consequências do pecado. Na quarta, o corpo como templo do Espírito Santo. E na quinta lição, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Sexta lição, a consciência, o tribunal interior. Sétima, o pensamento, a área da batalha na vida cristã. Oitava, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Nona, vontade, o que move o ser humano. E décima, espírito, o âmago da vida humana. 11ª, o espírito humano e as disciplinas cristãs. E 12ª, o espírito humano e o espírito de Deus. E agora a lição que nós vamos estudar nesse momento, que é a 13ª, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade, ou seja, para o arrebatamento. Então, aqui já tem a antropologia entrelaçada com escatologia, ok? Que maravilha, né? Então foi essas 13 lições, né? Essa 13ª que estamos terminando agora, mas foi estudada 12 lições e estamos encerrando com chave de ouro a lição de número 13. Não saia daí, já te peço a tua contribuição, se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe nossos vídeos e comente, tá? E quem já é inscrito, né, dá o joinha, compartilhe e convida mais gente para se inscrever em nosso canal. É essa contribuição que nós pedimos para você, certo? Contribui conosco para que o nosso canal possa crescer e ser grandemente abençoado e abençoador de corações que estarão, né, certamente aceitando a Cristo como Salvador através dessa poderosa palavra ou através desse seriado de lições abençoado. Sem mais delongas, essa lição vai ser ministrada na sua igreja dia 28 de dezembro de 2025, cujo tema é preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. É o tema principal dessa lição. O tema geral das 13 lições é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nossa lição, como nós
como é de plástico, né? Como é didática, então os comentaristas dividem, né? Ela em algumas partes. Primeiro, textual. Segundo, a verdade prática. Terceira, a leitura bíblica em classe. Tá? Temos uma introdução, uma parte, né, do plano de aula. Temos a introdução do conteúdo da lição. E o conteúdo da lição está dividido em 3 tópicos principais. Primeiro, preservando a esperança escatológica, com 3 subpontos, ok? Segundo tópico, perigos de teologias modernas, com 3 subpontos. E terceiro tópico, nós temos conservando o espírito, alma e corpo, com 2 subpontos, ok? Então são essas, né, os tópicos, ok? E os textos base que nós vamos estudar e aprender nessa lição através da poderosa palavra de Deus. Então não saia daí, fica conosco até o final, porque você vai adquirir muito subsídio para você tirar nota 10 na próxima aula na sua igreja, no próximo domingo, ok? Dia 28 de dezembro de 2025. Será ministrado na sua igreja esta lição. Para quem não é crente, pode assistir hoje na sua poltrona essa lição abençoada e abençoadora, ok? Textual. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então o cristão tem essa esperança viva, porque a nossa cidade não está na terra, mas está no céu. Somos peregrinos por aqui, mas a nossa esperança e a nossa cidade é celestial. Filipenses capítulo 3 e 20. Verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso. E como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Veja bem, além da nossa esperança, que a nossa cidade está no céu, mas antes de ir para lá, nós seremos transformados por Cristo Jesus, num corpo glorioso, imortal, incorruptível, não mais sujeito a doenças, às peripécias dessa vida, e nem sujeito também à gravidade, porque sairemos voando, né? Seremos arrebatados para o céu, como Jesus foi assunto aos céus. Então, esse corpo será transformado e nós adentraremos, né, esse corpo para viver nessa cidade santa, precisa de uma transformação. E aí nós estaremos prontos, num abrir e fechar de olhos, para ser arrebatado e adentrar a cidade santa, celestial, que Jesus foi preparar, né, para o que nele espera, para aqueles que o aceitaram como Salvador, ok? Ele diz, não turbe os vossos corações, tá? Crede em mim e também em Deus, porque eu vou e vos preparei lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou e voltarei outra vez para buscar, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Então Jesus foi para a glória e está ali preparando tudo para a chegada da igreja, para a chegada minha e sua, com um corpo glorioso, né? Um corpo superior e não mais mortal e sujeito às doenças como nós temos hoje, tá? Seremos transformados. Essa é a esperança viva do cristão, porque quem disse não foi o homem, mas foi o próprio Deus, porque o homem é mentiroso, o homem é falha, mas Deus não mente, a sua palavra ela cumpre na íntegra. Então é a razão de nós esperarmos com fé esse grande dia, né, que seremos transformados e estaremos sendo transportados para morar na cidade santa, da onde é a nossa origem. Leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo 2, verso 11 ao 14, e 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 16. Tito 2, verso 11 ao 14, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justo
e piamente. Sóbria, justa e piamente, ok? Aguardando bem a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. É por isso que Jesus morreu por nós, né? Para preparar esse povo zeloso, especial e de boas obras, ok? 1 Pedro capítulo 1, do verso 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então nós temos que imitar o nosso mestre, né? Os Paulo diz que nós temos que ser o modelo de Cristo, imitar a Cristo, né? Como imita Cristo? Sendo santo, santificando a vida, obedecendo a palavra de Deus. Todos vão olhar para nós e dizer, esse é cristão. Verdadeiramente, ele é cristão, porque tem uma vida santificada em Cristo Jesus. E a esperança de morar ao céu. Nós, sem mais demora, vamos adentrar na nossa introdução e posteriormente no conteúdo da lição e no final a conclusão, ok? Então vamos lá. Introdução. Ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudo acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo, pois como enfatiza nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição, concluímos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Então o homem, né, estudamos sobre a tricotomia, o homem, ele é uma pessoa dividida em três partes: corpo, alma, espírito, que formam uma unidade, uma pessoa, uma persona, uma personalidade, tá? Então, o homem é uma unidade em pluralidade, ou seja, em três partes, ok? Corpo, alma e espírito. E é uma pluralidade na unidade. Um corpo, né, com duas partes material se torna três em uma unidade, como a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, que tem a mesma essência, né? Então nós temos aí esse importante ensino da antropologia. No primeiro ponto, ou no primeiro tópico da nossa lição, reservando a esperança escatológica, ou preservando, melhor dizendo, a esperança escatológica. O que significa isso, né? Preservando, então, aguardando, né, nossos corações, aguardando o nosso corpo, a nossa alma e o espírito em santificação para o dia do arrebatamento, né? Porque escatologia, né, o arrebatamento está na matéria escatológica e faz parte das últimas coisas. Então uma das últimas coisas que vai acontecer vai ser o arrebatamento da igreja. Depois virá a grande tribulação, depois o milênio e depois o juízo final, e aí encerrado, e será só glória, e nós estaremos para sempre com Cristo nos céus. Haverá um novo céu e uma nova terra. Isso é escatologia. No primeiro ponto, o alvo celestial. Então nós vamos aqui aprender sobre o alvo celestial. Qual é? Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral, e é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo.
de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, 2 Pedro capítulo 3, verso 11 ao 14. Sabendo disso, Satanás sempre repete as estratégias adotadas desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Gênesis 3, versículo 4 e 5. O conceito mais comum do pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção do alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintoniza com um propósito celestial e eterno. Essa realmente é a nossa esperança escatológica, tá? O inimigo luta de todos os meios para desviar a mente do crente, o comportamento do crente, para ele ficar preso, olhando somente horizontalmente para essa terra. Mas o Espírito Santo nos convida a olhar para cima, da onde virá o nosso socorro e para onde nós subiremos. Então Satanás sempre quer nos iludir, como fez com Jesus, levou ele a um alto monte, mostrou toda a glória do mundo e disse: se tu, joelhado, me adorares, eu te darei tudo isso. O diabo não tem nada para dar, mas ele quer enganar. Ele mostrou somente esse mundo corrompido, esse mundo de engano. Mas Jesus disse: vai de Satanás, porque só a Deus servirás. E Satanás saiu, foi expulso dali, e logo apareceu os anjos e serviram a Jesus, porque ele estava 40 dias e 40 noites em jejum e oração, para vencer a tentação. E ele trabalha da mesma forma. Se você resistir o pecado, a tentação, os anjos te servirão e a tua esperança não acabará, porque a nossa esperança é para cima e não horizontalmente e nem para baixo. E Jesus foi um vencedor e nele nós também venceremos as tentações diabólicas que querem nos tirar do nosso objetivo, que é os céus. Então aprenda isso nesse momento, através dessa lição abençoadora. Segundo subponto, primeiro tópico, a oposição à visão celestial. Veja bem, a oposição à visão celestial, a oposição para tirar a sua visão espiritual, crente. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo ao limites das conquistas terrenas. Mateus 4, verso 8 ao 10. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. João 18, versículo 36. O apóstolo Paulo travou grandes combates com os opositores, que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu, apóstolo Paulo, acerca dos que não cria na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida, ok? 1 Coríntios, capítulo 15 e 12. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais que miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Então Paulo ensina, mas nós vemos aqui que Jesus lutou contra as tentações de Satanás, porque ele queria desviar o foco e limitar Jesus somente nessa terra. Mas Jesus sabia o seu alvo, sabia para onde ele ia. Também os apóstolos, né, como limitou também Paulo, né, querendo, né, travando grandes combates. Paulo teve que travar grandes combates com opositores que eram usados por Satanás, que insistiam em reduzir o evangelho a temas, questões temporais, somente nessa terra. Então veja a batalha que o crente tem que travar, para ele não perder o seu alvo, para ele não errar o alvo, para ele não pecar contra Deus, porque o nosso objetivo maior é os céus, e para chegar aos céus, nós precisamos estar preparados, santificados.
ok? Porque se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens, porque nós esperamos em Cristo nessa vida e na vida do porvir, para onde nós iremos com Ele, como Ele prometeu. Avançando para o terceiro e último subponto do primeiro tópico, inimigos da cruz de Cristo. Então vamos dizer aqui quem são os inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Então Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, para onde nós iremos, ok? Então Paulo chama a atenção e dá um duro aqui nos Filipenses, ok? Filipenses 3,19. Eram inimigos, né, essas pessoas que criam dessa forma, eram inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,19. Eram inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, versículo 20 e versículo 21. Há ensinos semelhantes aos Colossenses, Colossenses 2 e 3, e aos Tessalonicenses, Tessalonicenses 4 e 13. Então Paulo traz esse ensino tanto para os Filipenses, como para os Colossenses e como para os Tessalonicenses. Paulo então, ele levava ensino a essas igrejas, para que eles não perdessem a esperança e fossem enganados pelo inimigo das nossas almas, que queria limitar somente a nossa visão a essa terra. Mas nós esperamos em Cristo Jesus, que nos transformará em um corpo glorioso como o dele, para viver na glória. Final desse primeiro tópico, nós temos a síntese, né? A sinopse desse primeiro tópico. A esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Olha aí, nossa lição vem para nos despertar, para nós não se iludir com essa vida terrena, né? Alguns prazeres momentâneos, porque são passageiros, como João disse, né? O mundo passa, né, com as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para todo sempre. Então o mundo tem prazo de validade. Quem, né, está no mundo e não aceita Cristo como Salvador vai terminar um dia. Mas para aqueles que esperam em Deus, eles vão viver eternamente. Não tem prazo de validade. Então, se você quer viver eternamente, aceita Jesus e não fica de mão dada com esse mundo que não tem nada para oferecer, não tem vida eterna, tá? Não tem alegria, não tem gozo, não tem paz. Mas apenas, muitas vezes, são momentâneas as felicidades, mas o fim delas é tristeza, é angústia, né? Tudo, né? Pode ver, as pessoas às vezes, né? Principalmente quando as pessoas se viciam em drogas, uma alegria momentânea, depois vem a tristeza, né? Toma bebida, é uma alegria momentânea, depois vem a tristeza, a confusão. Mas o Espírito Santo de Deus nos traz paz e alegria eterna, tanto nessa terra como no porvir, ok? Então é importante que você corra para os braços de Cristo. Segundo ponto da nossa lição, perigos, ou segundo tópico, perigos de teologias modernas. Então nós vamos ver aqui os ventos da heresia das teologias modernas. O crente tem que estar esperto, tem que estar cheio do Espírito Santo para não cair nessa esparrela, para não cair nessas heresias. Primeiro subponto, um cristianismo secularizado, né? Mundano. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, olha aí, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Lucas 17, versículo 26 ao 30 e Lucas 18, verso 1 ao 8, tá? Veja bem, então, a advertência que o comentarista nos traz através da palavra de Deus. 2 Coríntios 10,
versículo 4 e 5. Assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, né? Vem como quer e fica como está. Não há transformação de vida nessa teologia, né, difusa, de uma teologia pública, sem compromisso com a palavra de Deus, sem santificação, que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido da relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja, sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, maravilhas e curas divinas. Mateus 16, verso 17 e verso 18. E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Então não ficamos iludidos com essas teologias públicas, essas teologias que não confrontam o pecado, que não tem poder, né? Meras teologias, mas nós devemos ficar com Cristo, né? Porque aqueles que creem, né, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, né? E se pôr a mão sobre os enfermos, eles serão curados, certo? E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade, fazendo isso, cumprindo a palavra de Deus, mas não perdendo a expectativa e não perdendo a perspectiva da eternidade, que nós somos cidadãos do céu e um dia seremos transportados, arrebatados para a glória, ok? Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, falsos discursos. Cuidado com os falsos discursos, muito bonito, cheio de retórica, mas são falsos. Precisamos ter discernimento do Espírito Santo para não cair nesses falsos discursos e ser convencido, né, com falsos discursos que os homens fazem para enganar os incautos, os crentes que não têm firmeza no Evangelho, que não foi alicerçado na rocha que é Cristo. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mais por discursos que prática, né? Em parte, mais com discursos bonitos do que a prática do Evangelho. Um discurso, irmão, só teoria, mas na verdade não tem prática, porque o verdadeiro cristianismo não é só teoria, mas ele é prática também. O que eu prego, o que eu ensino, eu preciso de praticar, senão eu não serei salvo. Eu tenho que ensinar, o apóstolo Paulo disse que ele ensinando aos outros, né, não se daria em conta que ele perderia a salvação. Então ele precisava de ensinar e praticar o que ele ensinava, para dar testemunho e para ser salvo. E sendo assim, nós damos exemplo, né? Nós salvamos tanto a nós como ao nosso próximo, dando exemplo da nossa vida de prática no Evangelho, porque o cristão autêntico ele tem que praticar o que está escrito na Bíblia, ok? Tiago, capítulo 1, versículo 22, está essa grande verdade. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil, volátil, né, que nós estamos vivendo, né? O crescimento da ciência na área da comunicação com coisas tão voláteis, tá? Oriundo de canais mais voltados à cultura e à intelectualidade, são muitas as vozes cristãs que criticam todo e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, que somos nós, devemos nos precaver de teologias modernas, alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando o evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perder o senso da iminente volta de Cristo, compromete-se o valor da santificação. 1 João, capítulo 3, e versículo 33. Então não devemos aí ficar iludidos. Há N teologias liberais
no meio de comunicação, nas redes sociais, né? No YouTube e outros, ensinando que o crente não deve ir para a igreja. É o fenômeno do desigrejado. Você tem que servir Cristo em casa, você é a própria igreja, certo? Toma ceia em casa através da TV, ou através dos canais que se tem, né? Nas redes sociais, e é uma teologia furada, porque nós temos que estar na igreja. A igreja é o coletivo, é o corpo de Cristo. Então não se deixa ir por essas heresias. E outras mais, que não se precisa santificar, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso, a salvação ela é condicional. Se você santificar, você é salvo. Mas se você é um salvo e deixa de santificar, você perde a salvação. Então cuidado com os ventos de doutrinas heréticas, com teologias furadas. Não entra nesse barco furado que você pode perder a salvação. É que aqui que nós estamos aprendendo os falsos discursos. Bonito, porém sem prática do verdadeiro cristianismo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas teologias furadas, com as teologias não cristãs. Ou transvestida de cristianismo, mas não, é só engano. Avançando para o terceiro e último tópico do segundo, subponto do segundo tópico. Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural são, né, a base das teologias liberais, ok? Ao longo da história do cristianismo, não pouco ventos teológicos vieram e se foram, né? Aqui vai falar quais são esses ventos teológicos que vieram e se foram. E não faz muito tempo. A teologia da prosperidade, a teologia do cai-cai, do determinismo, determina, parece que quer poder na parede, foram embora, mas a palavra de Deus permanece, o genuíno evangelho permanece, tá? Então vamos ver isso aqui, ok? Então temos que tomar cuidado com essas heresias. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando ela surgiu, viu? Foi um terremoto, todo mundo, mas era falsa, era herética, tá? Então é um momentâneo, daqui a pouco ela desaparece, mas a palavra de Deus permanece firme e forte para aqueles que creem no verdadeiro e simples evangelho de Cristo. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto, navegavam um caráter, ou negavam um caráter, melhor dizendo, negavam um caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não os poupou, chamando-os de bestas feras. Ironizou e disse, comamos e bebamos, fazendo uma ironia a essas pessoas, Paulo fez, que amanhã morreremos. É assim que eles pensavam. Devemos aproveitar a vida aqui, só nessa vida, porque amanhã morreremos e tudo acaba. Eles pensavam só, né, nessa vida, e que o corpo não ia ressuscitar, né, para a condenação eterna ou para a vida eterna, aqueles que aceitaram a Cristo. Então Paulo ironiza dizendo, né, chamava eles de besta fera, e Paulo ironizava, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É assim que viviam esses falsos, né, profetas, essa teologia furada. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista, a milenista. Tá? Aqui ele descreve o que é isso aí. Que descrendo no arrebatamento, né, essa teologia calvinista e a milenista, descrendo o arrebatamento. E da igreja, descrendo no arrebatamento e da igreja, em um milênio literal. Enfatiza um engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos, e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados
os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Então, essa teologia calvinista, ok? Então ela prega, certo? Que o milênio já está acontecendo e que descreve o arrebatamento da igreja. Então precisamos tomar muito cuidado, e muitos crentes, né, até assembleanos, têm caído nessa esparrela, porque são discursos bonitos, mas transvestido de mentira, ou não transvestido de verdade, ou seja, ele é vestido de mentira, ok? E não de verdade. Então precisamos tomar muito cuidado com esse discurso, com esse ensinamento, tá? Mas ficamos em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e chegais o tempo do refrigério para vossas almas, ok? O resumo, a síntese, a sinopse desse segundo tópico diz assim: teologias seculares e distorcidas enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco da santificação e da volta de Cristo. Então, o objetivo dessas teologias, ok, seculares, é fazer isso, tirar o nosso foco da volta de Cristo, tirar a nossa vida de santidade, tá? Então precisamos tomar muito cuidado. Terceiro e último tópico da nossa lição: conservando o espírito, alma e corpo. Então, como se conserva o espírito, alma e corpo? Porque alguém diz que Cristo só quer o coração, mas os textos bíblicos dizem que Deus quer corpo, alma e espírito, porque ele diz que nós devemos santificar o espírito, a alma e o corpo, né? O corpo peca na vanglória, no orgulho, é o pecado, aliás, do espírito. Ele peca na vanglória, no orgulho, ok? Na soberba. Esse é o pecado do espírito. A pessoa soberba lembra Deus do diabo. O diabo foi soberbo, queria ser mais do que Deus. Deus lançou ele para a terra. Esse foi o pecado do espírito. Lá na glória aconteceu esse pecado, ok? Foi expulso, porque lá não fica pecado, ok? Qual é o pecado da alma? Né? É o desejo, é a vontade, tá? É o pensamento, esse pecado da alma. E qual é o pecado do corpo? É pela alma, né, concretizar esse desejo, praticar o desejo que a alma, né, está desejando, certo? Os maus pensamentos são concretizados pelo corpo. Mas quando nós aceitamos a Cristo, que a alma se rende, né, mais o Espírito, que são entrelaçados ao Espírito Santo, então o corpo agora também vai ser santificado e vai praticar as boas obras, vai ter boas ações, boas atitudes, né? E vai concretizar isso, né? O desejo da alma, né? A adoração do Espírito será manifesta através do nosso corpo, com atitudes, né, de adoração, né, de busca pelas coisas celestiais, né, e de louvores a Deus, ok? Então, tendo dito isso, nós vemos aí, tá, nesse primeiro subponto, né, prontos para o retorno de Cristo, ok? Então, vamos ler aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Em uma epístola que iminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Dos versículos 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência: abstendo-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Na sequência, aborda a obra divina no processo da santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificado, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, pronto para o retorno de Cristo. Então isso é conservando espírito, alma e corpo. Não é só o corpo,
não é só o espírito e nem só a alma, mas é os três, essas três partes, as duas imaterial e a parte imaterial, as duas imaterial e a parte material, que é o corpo, tem que ser santificado. E apóstolo Paulo diz: olha, não é só por um tempo, não é só por um momento, não é só por um ano, não é só para 3, 4 anos, não é só para um século, né? Quem viver até lá, mas é todos os dias, porque a santificação ela é progressiva. Você santifica hoje, amanhã, depois, até a volta de Cristo, até nós tornarmos, né, homens perfeitos, né, na presença de Deus, e aí seremos arrebatados. Porque o justo é como o sol da aurora, que vai, né, começando, clareando, né, de manhã ao meio-dia, até chegar o dia perfeito, né, o estado, a claridade perfeita do sol. Assim é o justo, ele vai santificando até chegar à estatura de varão, né, perfeito diante de Deus. Mas para isso tem que ter esse sacrifício de santificar, de vigiar. Jesus disse: olha, vigiai e orai, porque a carne é fraca, porém o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por causa da natureza caída, nós temos que estar vigilantes, orando, consagrando, para conseguirmos chegar ao céu. Isso é possível àqueles que creem, ok? Avançando para o último subponto, o terceiro tópico, uma santificação completa, tá? Não é só da alma, não é só do corpo e nem só do espírito, mas é completa, corpo, alma e espírito, como eu já disse. Consciente de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Apocalipse 22 e 11. Uma santificação completa, na qual parte alguma de nosso ser fica de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Mateus 5 e verso 8. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força, isso é impossível, mas pelos meios da graça divina, isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção da nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então nós estamos sujeitos a pecar. Nós somos salvos, mas estamos nessa terra. Ainda temos a natureza humana e precisamos estar santificando. Mas se nós pecarmos, o apóstolo João disse: filhinhos, né, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado no céu. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então você pode até pecar, mas você não deve permanecer no pecado. Você tem que se arrepender e não pecar mais. Não cair mais. E continuar no processo da santificação. Tá? Somos seres humanos. E aonde tem seres humanos, há imperfeição. Mas em Cristo Jesus, nós conseguiremos, né, nos tornar um dia perfeito, nos santificando em Cristo Jesus até chegar o arrebatamento. Então, tenha em sua vida, seja cheio do Espírito Santo, para que você possa, né, conseguir conquistar a vida eterna através de Cristo Jesus e do poderoso Espírito Santo de Deus, ok? O sinopse desse texto, o resumo desse terceiro tópico, diz assim: a santificação deve abranger todo o ser do crente, como preparo integral para a vinda do Senhor Jesus. Então ela tem que abranger todo o ser, né, do crente para a vinda do Senhor Jesus. Ela tem que ser integral, ok? Então, avançando para a conclusão dessa maravilhosa lição, agradeço a você que ficou até o final, mas ainda não sai daí, vamos fazer a conclusão e estaremos orando por sua vida e pela vida de sua família. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Pela graça de Deus, viu, irmão? Não é fácil transmitir essa lição, porque ela é a palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre, né, preparados para transmitir ela com sinceridade e pelo poder do Espírito Santo. Vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. João, capítulo 17, versículo 14. Que, como peregrinos e forasteiros, jamais percamos ao anseio pela eternidade com Deus.
1 Pedro 2:11. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Chegamos-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiando em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário, purificando no espírito, na alma e no corpo. Permanecemos firmes. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 23. Nossa esperança é sua vinda. E está no hino 300 da harpa cristã. Nossa esperança é sua vinda. Olha só que maravilhoso, né? Chegamos ao final dessa maravilhosa lição, dessa última, da 13ª lição. E em breve estaremos ministrando aqui o próximo trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2026, que será lições também abençoadoras, abençoadas e abençoadoras. Oremos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, te agradecemos por esse período maravilhoso, por estarmos aqui transmitindo a tua poderosa palavra. Abençoa a vida dessa família, dessa pessoa que está nos assistindo, ó Pai, porque somos canais da palavra de Deus. Entra com providência. Se há enfermidade, cura, Senhor Deus, nessa família. Senhor Deus, se há alguém distanciado, que ele possa reconciliar com Cristo. Se há problema financeiro, resolva, ó Pai. Senhor Deus, olha com misericórdia sobre essa família, sobre nós, e abençoa-nos para que possamos permanecer firmes na tua presença até a sua volta. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do grande Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, que diremos com força, amém, bye bye e até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe a todos.